Comprei a 5070 pro 5700X3D antes da crise. Quero ficar no mínimo 5 anos com ela. Acham que é possível em Quad HD 120 FPS mais e brincar na TV 4K 60? Sim, é possível. Gostei da combinação 5070 com 5700. Mas sim, pra isso com certeza. Galera, eu preciso reforçar pra vocês que tem gente que tá deixando o hardware morrer por pouco. Tá perdendo o hardware que tem em casa por nada. Por ignorância, por preconceito. Você tá com hardware na sua casa que você não precisa fazer upgrade. Tem muita gente gastando dinheiro à toa. Ou deixando de comprar um hardware que seria suficiente pra ele, que caberia no orçamento dele, por conta de falta de conhecimento, de ignorância sobre o assunto. Então eu vou reforçar mais uma vez. Existem tecnologias que vão salvar a sua placa de vídeo. Que vai te impedir de fazer esse upgrade. Principalmente no momento de escassez. No momento que o preço tá subindo. Ou pra você que tá querendo simplesmente manter o seu hardware por mais tempo. As pessoas deixam as tecnologias de lado e acabam gastando dinheiro à toa. E eu estou falando de uma das ferramentas mais controversas que tem, que é o DLSS. E o FSR. E o ZSS. O quê? Por preconceito, vocês estão perdendo muito. Galera, tem um site muito bom pra jogos que é tipo o mercado paralelo da felicidade gamer. Só que paralelo, mas confiável no caso, né? Nada de Jack Sparrow e russo hackeando o seu PC ou o seu canal. Enfim, o site top que eu tô falando é o Eneba. Tem de tudo, jogos de PC até pra consoles tipo Xbox, PlayStation, Nintendo. E também gift cards, pontos e até pré-venda de lançamento tem por lá. São mais de 40 mil produtos. É basicamente o paraíso de um jogador. Você fica parecendo uma criança numa loja de doces ou numa locadora. Mas tudo custa muito mais barato do que custava numa locadora. E o melhor, sempre tem umas ofertas absurdas e nem precisa garimpar pra achar. Você entra lá, digita o jogo que você tá procurando e pronto. Tudo rápido, fácil e se rolar qualquer dúvida tem suporte 24 horas. O que é ótimo, porque o gamer quase não dorme mesmo. E também toma umas decisões no meio da madrugada. Então fica a dica, antes de comprar qualquer jogo, passa lá na Eneba. O link tá na descrição e fica de olho, porque se tiver promoção de novo, já sabe. Some mais rápido do que lançamento de placa de vídeo. E eu percebi isso com uma certa frequência. Às vezes é bom você sair de casa, né? Tocar a grama, sabe? Aquele get out and touch some grass, é tipo isso. Literalmente pra você sair de casa e ver gente, conversar. E foi interessante porque eu comentei com vocês, eu tive num evento na Santa Ifigênia e tive a oportunidade de conversar com muita gente, e não necessariamente pessoas que são entusiastas, muita gente que tava lá às vezes só trabalha com tecnologia, mas consome realmente o produto, não é aquela pessoa que fica a fundo, ela usa como as pessoas deveriam usar o produto, que é literalmente sentar em casa, ligar o PC e sair usando. Mas eu já trouxe alguns vídeos, inclusive, falando sobre esses recursos que existem nas placas de vídeo, e até hoje, por conta de preconceito, de ignorância, de falta de conhecimento mesmo, as pessoas acabam esquecendo de usar. E tem uma confusão muito grande. Eu já falei isso várias vezes pra vocês, mas quem tem uma placa RTX hoje, uma RTX 2060, por exemplo, ainda vai conseguir ficar com essa placa por alguns anos. E eu não tô falando só porque de repente o cara tá apertado e não consegue comprar outra, não, é porque a placa, ela ganhou uma sobrevida. E eu já previ isso lá no lançamento. Dá um tapinha nas minhas costas aqui, que essa aí pelo menos eu acertei, né? Não é sempre. Eu falei pra vocês, galera, o recurso de DLSS vai ser muito mais interessante do que o próprio Ray Tracing, porque ele vai ser mais inclusivo, ele vai resolver várias questões, vários problemas que nós temos de performance. Porque a confusão maior é o seguinte, quando lançou, assim, foi desastroso o lançamento do DLSS. Parecia que realmente você estava passando vaselina na tela. Eu fiz vários comparativos com Battlefield 5, eu lembro até hoje, Battlefield 5 também, nossa, que horror de jogo. Enfim, e a qualidade era muito ruim mesmo, a qualidade final era ruim. Mas eu acompanho o DLSS, e assim como o FSR, desde o lançamento. Com o FSR foi a mesma coisa. Quando saiu o FSR, todo mundo olhou para aquilo e falou, nossa, mas que negócio mais ou menos, né? Não fica legal isso aí. Mas, assim, rodava até em GTX na época. A grande sacada é curioso, porque o lançamento do FSR foi assim. A parte mais legal do FSR é que ele rodava em placa NVIDIA e ele rodava em GTX. E as GTX não tinham nenhum recurso de upscaling, enquanto que as RTX tinham, então deu uma sobrevida pra essa galera. Mas até hoje a galera não entendeu que esse recurso ele é pra ser usado, principalmente se você tem um hardware de entrada. Olha que curioso. Eu sei que muita gente que tem uma RTX série da linha 80, 70, 90, principalmente, usam bastante o DLSS. E de outras formas que vocês até desconhecem que dá pra usar o DLSS. O DLSS serve até como uma forma de anti-aliasing que você pode colocar para emuladores. Tem vários recursos que você pode utilizar do DLSS, mas as pessoas ainda têm preconceito. Então, manda aí pro seu coleguinha, aquele lá que ainda continua brigando com o DLSS, que é o seguinte, o DLSS, assim como o FSR e os ZSS da Intel, eles são ferramentas de upscaling. Eles dão performance de fato. Não tem nada a ver com frame fake. Ai, mas isso aí, porque tava...
entenda, é um recurso que diminui a resolução nativa. Você tá rodando em Full HD, vai lá, a própria placa de vídeo, você não precisa mexer na resolução. Se você vai ligar o DLSS, botar no modo qualidade, ele vai baixar para 1280 por 720. Você fala, pô, mas eu vou ligar um recurso para diminuir? Não, ele vai baixar a resolução, porém a qualidade final vai ser igual à resolução final, ou até melhor, e com vantagem de que você vai ganhar performance. Isso é especialmente importante quando a placa de vídeo não tá mais rodando o jogo. Eu sempre recomendo pra você fazer o ajuste, pra você entender onde sua placa vai, é assim. Começa, bota tudo no Ultra, você vai se decepcionar e você vai ver que não precisa. Ela não vai rodar com 60 FPS, não vai ser legal. Liga o DLSS. Primeiro, antes de baixar a qualidade, liga o DLSS. Ah, minha placa tá batendo 40 FPS com tudo no Ultra. Não aguenta mesmo. Liga o DLSS no modo qualidade. Ah, subiu pra 50 FPS. Que legal, perfeito. Bota no modo balanceado agora. Oh, subiu para 60 FPS. Tá segurando 60 FPS, beleza. Não precisa baixar a qualidade. Mas se você quiser, você pode para ganhar um pouco mais de FPS. Eu diria que até o balanceado do DLSS para os jogos mais atuais tá bom. Mas obviamente que tem um recurso que eu já expliquei para vocês, que é o modo Transformer. Você pode forçar um design, né, um modelo do DLSS mais recente para as placas. E isso você faz pelo próprio driver. Você vai no driver e força isso para colocar a versão mais atual do DLSS. É bem fácil e funciona para jogos mais antigos que já tem modelos DLSS mais antigos. E para sua placa de vídeo falar que você tá com uma 3060, com uma 2060, uma 4060 que seja, tá sofrendo para rodar, o que você vai fazer? Ativa esse recurso. E aí você vai voltar lá e você pode colocar o DLSS até no modo balanceado, performance, que ele ainda vai ter uma qualidade final legal. E assim, não entra na minha cabeça a galera que joga jogo competitivo, joga um Fortnite, ou joga alguma coisa que tem DLSS. Warzone, cara, liga o DLSS, pelo amor de Deus, você tá perdendo performance. E aí você joga na qualidade batata, porque você quer ganhar performance, ao invés de você rodar com uma qualidade equilibrada e ganhar mais FPS. E mesmo que você fale, ah, não, mas a performance tá boa, tal, liga o DLSS no modo qualidade e depois você me fala. O FSR é a mesma coisa. É claro que o FSR, infelizmente, né, para você ter a qualidade final igual ao DLSS, você precisa usar o FSR 4 ou o Redstone, que só tá disponível nas RX 9000 oficialmente, a não ser que você faça gambiarra, e aí eu também não vou ficar falando pra você que você fazer gambiarra e tal. Souber fazer, faz. Tá bom. Mas o FSR Redstone, agora com as RX 9000, se você tem, por exemplo, uma 9060 XT de 8 GB, que seja 16 GB, qualquer placa RX 9000, eu não sei por que você não tá usando ainda. O recurso é muito bom, a qualidade final é muito próxima do DLSS e te dá mais performance. A lógica é a mesma que você tem do DLSS. Se você tem uma placa da Intel, use o ZSS. O ZSS é muito bom. Se você tem um processador com gráfico integrado, você tá rodando numa APU, pelo amor de Deus, use o FSR. Não fica baixando a resolução, não fica só diminuindo a qualidade do jogo. Eu já fiz várias combinações em APUs, quando eu rodei testes aqui, onde era possível conseguir uma qualidade muito melhor graças ao FSR. Então eu melhorei um pouquinho a textura, melhorei um pouquinho alguma coisa e usei o FSR. É uma ferramenta muito boa que as pessoas ainda têm preconceito, um preconceito bobo, sabe? Aquele negócio de ficar repetindo as piadinhas, e as piadinhas são divertidas, eu também faço as piadinhas, mas já passou. E agora falando do Frame Generation, que esse sim é bem controverso, eu também sinceramente não sei porque vocês não estão usando, porque ninguém tá falando pra vocês usarem o Frame Generation num jogo competitivo. Eu pelo menos não tô falando, eu não quero usar o Frame Generation no Battlefield, eu não sei por que usam no Battlefield 6, pra mim não é uma boa. Ah, mas é porque já tá com FPS, não, beleza, eu entendo, mas não faz muito sentido pra mim. Sinceramente, não vi benefício. Mas você já começa com FPS muito alto, você pode colocar porque vai adicionar mais fluidez, apesar de aumentar um pouquinho ali a latência. O Frame Generation é outra história. O Frame Generation, claro, ele cria frames por inteligência artificial. Mas esses frames, eles são baseados nos frames que você tá... Ele não inventou do nada, não é que nem o ChatGPT que delira e inventa os negócios nada a ver. Você pergunta pra ele, sei lá, qualquer coisa sobre o descobrimento do Brasil, ele inventa. Lá não. As imagens são criadas, né, os quadros adicionais são criados baseados em informações dos quadros anteriores e posteriores. O que acontece é que gera um pouco de atraso, porque ele precisa segurar os quadros que vão sair, para ele poder pegar a informação e gerar um quadro por inteligência artificial. Em troca, ele te oferece mais fluidez. E isso é perceptível. O que as pessoas estão usando errado? O FSR Frame Generation, o ZSS Frame Generation, ou o DLSS Frame Generation, ele não vai fazer milagres. Se você tá rodando a 30 FPS, apesar dele dobrar realmente os frames, chegar para 50, 60, você ainda vai sentir que tá rodando a 30. Pelo amor de Deus, lisinho, mano. Agora, se você tiver 45, 50 FPS e ligar um Frame Generation, ele vai te dar uma fluidez legal. Então, eu diria que é o mínimo para você ligar o Frame Generation, uns 40, 50 FPS. Não quer dizer que você vai ter uma experiência igual rodar 60 FPS, mas vai ser bem mais fluida. Fluida é justamente a fluidez, é quando você movimenta o mouse e você percebe que tá mais limpa a imagem, não fica dando aquelas engasgadinhas. E tem outros cenários que as pessoas não usam que também, pra mim, assim, não é incompreensível. Tem jogos que são travados o FPS. E se você usar mod, ele dá umas bugadas. Tem algumas limitações. O que você pode fazer? Ligar o Frame
Frame Generation para dar mais fluidez. Ou em casos que o seu CPU tá gargalando. Meu CPU não dá conta de empurrar mais FPS, liga o Frame Generation. Mas eu... Cara, pior do que tá, dificilmente vai ficar. Às vezes o CPU consegue empurrar até próximo de 60 FPS, mais que isso não dá, Frame Generation. Então, existe uso para essas ferramentas, para esses recursos. Eu vejo muita gente comprando a bendita da ferramenta do patinho e falando que é maravilhoso, enquanto que esses recursos estão de graça na sua placa de vídeo. De graça não, que você pagou, né? Mas para que você vai comprar um negócio que é claramente inferior à qualidade das ferramentas que tem, inclusive usam as ferramentas, usam o FSR como base, se você tem algo diretamente na sua placa de vídeo. Outro dica adicional para você que tem essas placas. O jogo que não tem upscaling, não tem FSR, não tem DLSS, também dá para você usar upscaling. A qualidade final não vai ser tão boa quanto o que é implementado no jogo, mas na hora da necessidade isso salva também. Pelo driver você consegue utilizar o NVIDIA NIS, você pode usar a ferramenta da própria AMD, que faz o upscaling forçado pelo driver e também o Frame Generation forçado pelo driver. Então procure informação específica. Se você tem o hardware que tem um suporte a recurso, usa. Não faz sentido você comprar o hardware, ter a tecnologia e você não usar só por um preconceito bobo. Então tem muita gente que tá ali sofrendo com performance e poderia estar sobrando usando DLSS, FSRs e ISS. Então perde o preconceito com isso e aprenda a forma correta de usar. Existem os cenários corretos para usar. Eu fiz vários vídeos aqui para instruir vocês como ativar, como utilizar esses recursos. Então assim, manda lá pro seu amigo que tá perdendo e ajuda ele. Que ele já pagou por isso, o recurso tá lá, ele não usa porque ele provavelmente não sabe. Aproveita, deixa o like, se inscreve no canal, clica no sininho para receber as notificações de novos vídeos. Se inscreve lá no Unlock, inclusive, que chegando nos 100 mil, e diz aí se vocês usam os recursos, como é que você usa, em qual jogo que você usa. Usa. Que você usa.